Olá! No mês em que se comemora os 126 anos da Lei Áurea, o Brasil não tem muito o que celebrar. Apesar de mais da metade da população brasileira ser de descendência africana, os negros permanecem subrepresentados ou quase invisíveis na estrutura do poder. Dados do IBGE apontam que pouco se avançou. Em média, um trabalhador negro ganha pouco mais da metade do que ganha um branco. E a cada 3 assassinatos no país, 2 vítimas são negras. O programa desta semana também vai mostrar a história, a cultura, a herança e as conquistas dos negros no Brasil. O STJ Cidadão está começando agora. Os negros vieram da África logo depois do descobrimento do Brasil. Foram mais de 300 anos de escravidão. Você vai ver agora como eles conseguiram resistir e a importância deles para a história do país. Confira na reportagem de Judite Aragão. Os números assustam. Cerca de 3 milhões de africanos, em 300 anos de escravidão, atuaram constantemente no mercado de trabalho desde o século XVI. Não só na zona rural, mas no início da urbanização do Brasil. A contribuição deles foi fundamental para criar a identidade do Brasil. Papéis importantes que ficaram esquecidos. A animosidade em relação a essas manifestações culturais vão tomar um formato de preconceito, E não só um preconceito em relação a essas manifestações culturais, mas também nós vamos ver uma negação da participação desse ex-escravizado nesse mercado de trabalho. Se mesmo depois da Lei Áurea, os negros passaram por dificuldades, imagina como era antes. Os escravos eram proibidos até de praticar sua religião e forçados a aderir ao catolicismo. Só podiam exercitar as crenças de forma clandestina. Os terreiros são organizações, são ilhas de África, em que há uma organização, uma manifestação cultural. Mas mais do que isso, você tem ali também perspectivas de resistência muito fortes que vão sendo ressignificadas e transformadas ao longo do tempo. E a religião que antes era apenas dos escravos, hoje é praticada por todos. Os europeus, que foram à África, acabaram capturando negros, inclusive as rainhas, que é a Yanassô, Yadetá e Acalá, trazendo elas ao Brasil, principalmente a Bahia, de Todos os Santos, aonde eles se escravizaram e acabaram que difundiram em partes a crença candomblessista. Mesmo sem o reconhecimento do candomblé como religião, os batuques marcaram o Brasil. Aqui estão os nossos ogãs alabês, que é o rum, rumpi e lê, agogô e calacolô. Esse ritmo veio com a força da ancestralidade africana e originou tantos outros no país. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. E para quem pensa que só porque o compasso deles contribuiu para a formação da cultura brasileira, se enganou. À medida que você vai vendo, com a abolição da escravatura, com as leis, com a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, depois a abolição da escravatura em 1888, outros demarcadores vão emergindo nessas relações sociais. E um deles é esse que o Lacir Nogueira chama que é preconceito de marca, que tem a ver com o fenótipo da população negra. Mas, de repente, o jogo começou a virar. Movimentos de combate ao racismo surgiram no início da Primeira República. Na década de 20, uma imprensa negra apareceu. Depois, Nara Vargas, outra vitória. A capoeira foi reconhecida como o único esporte verdadeiramente nacional. Quando tudo parecia estar a todo vapor, um freio brusco. Dessa vez foi com todo o Brasil. No golpe militar, as reivindicações foram deixadas de lado. Só na década de 70 que o movimento negro voltou com força total para combater todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação. Então você tem um momento que é um momento da escravização, que é um momento das resistências múltiplas que acontecem. Você tem um momento da integração do negro, que ele exige a integração.
se existe democracia racial, nós não estamos integrados, nós queremos ser integrados. E você vai ter na década de 70 esse momento que é um momento de reivindicar pautas junto ao Estado brasileiro e reconhecimento da necessidade do Estado atuar, que são as políticas públicas. O professor Ivair dos Santos participou do Conselho Montoro e da criação de políticas públicas voltadas para o negro. A grande palavra de ordem era a participação. E nós começamos a elaborar uma proposta de participação política que pudesse ampliar e culminar com políticas públicas mais estáveis, né? Então, nós fomos com uma pauta para discutir educação, para discutir saúde, para discutir a questão do lazer. Alguns pontos levantados naquela época ainda são pautas presentes. Questões raciais, hoje, quando você pergunta para a pessoa qual a contribuição da população negra para a constituição da sociedade brasileira, e a pessoa só fala no carnaval, no samba, na feijoada, ela está com uma mentalidade do Brasil colônia. Outras conquistas já foram garantidas com a Constituição de 88. Uma delas era a questão da educação, né? A educação contempla questões da educação afro-brasileira. A outra proposta era criminalizar o racismo, a gente também conseguiu. E outra proposta, que também era importante e discutia na época, era a questão do reconhecimento dos quilombos, né? Traços culturais que foram incorporados pela sociedade, como a capoeira, que hoje é praticada em qualquer lugar. Como uma forma de manifestação cultural, como um esporte genuinamente brasileiro e como um maior instrumento de inclusão social, que ela consegue agregar todas as classes sociais dentro de um mesmo contexto, que é a prática da capoeira, independente de sexo, idade, composição física e até mesmo a classe social. A Ana Lúcia é taquígrafa há mais de 20 anos no Superior Tribunal de Justiça. Ela encontrou na capoeira uma alternativa para estimular o desenvolvimento da filha, Ana Roberta. Minha filha tem transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, né? E era uma criança que tinha uma dificuldade muito grande de interagir. Então, no evento da escola, teve uma roda de capoeira, eu vi lá, enxerguei na capoeira, uma oportunidade, uma saída para essas dificuldades dela, como de fato foi. Hoje, mãe e filha praticam o esporte juntas. Ela começou com os 3 anos, eu comecei aos 35, porque ao vê-la interagir, eu me animei. Pensei que eu não fosse conseguir, mas a gente consegue sim. É muito bom para o corpo, para a mente, né? É bom para tudo. E a cultura negra no Brasil vai muito além da capoeira. Para o presidente da Fundação Palmares, é um legado que precisa ser respeitado e cada vez mais disseminado. Nós estamos falando de mais de 110 milhões de brasileiros. Nós estamos falando em comunidade de quilombo, nós estamos falando em comunidade do povo de santo, nós estamos falando em comunidade de manifestações populares de matriz africana, que é a cultura, que é a capoeira, o maracatu, o samba de roda. Nós estamos falando de uma cultura, e eu arrisco dizer, talvez sem medo de errar, da cultura mais variada desse país. Existe cultura negra em todos os lugares, todos os cantos desse país. Todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, é sarará crioulo. Daqui a pouco, racismo, depoimentos de pessoas vítimas do preconceito. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar.
Acesse facebook.com/STJ Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Como é possível existir o racismo em um país em que mais da metade da população é negra? Pois é a realidade do país. Confira na reportagem de Larissa Trevisan. Uma vez a gente estava na rua, que a gente não tinha carro, a gente estava na rua, aí passou um carro e gritou para ela assim: larga esse macaco e vem ficar comigo. Então isso foi muito chocante assim para mim. Eu sofria com as crianças não querendo ser minha amiga. Na escola, se tinha festinha junina, quadrilha, eu nunca tinha par. Você tem que ser mais inteligente, você tem que ser mais forte, tem que resistir mais, porque você tem que sempre estar provando que você é alguém que merece respeito. E o problema não é de agora. Afinal de contas, só no Brasil foram 400 anos de escravidão. Os negros literalmente construíram o Brasil. Há marcas inconfundíveis e incontestáveis na culinária, na música, na arte, no esporte e na estética. E contribuíram, e muito, para a formação de uma cultura que deixa o mundo inteiro de boca aberta. Depois da abolição, em 13 de maio de 1888, os negros podem até ter ganhado a liberdade, mas não tiveram os direitos garantidos. E o mais grave é que essas pessoas sofrem com o preconceito em um país onde mais da metade da população se autodeclara negra ou parda. São cerca de 91 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE. É interessante, porque o Brasil ele tenta mostrar que nós vivemos numa democracia racial. Mas a pessoa negra, ela convive desde que nasce com esse mito, né? E nós sabemos que não há democracia racial no Brasil. A gente sofre de todas as formas, né? Apesar das pessoas falarem que o Brasil não é um país racista, e muito assim. E não pense você que o racismo só acontece com quem é pobre. A discriminação se esconde em todos os setores da sociedade. Eu estava na inauguração do estádio aqui do Mané Garrincha. Eu cheguei, entrei, né? Que a gente recebeu uma cortesia lá, entrei e fiquei lá, assisti o jogo, o primeiro tempo, aí no intervalo eu saí para ir no banheiro. Quando eu voltei, eu fui barrado. O cara falou: não, você está aí com quem? Né? Quer dizer, ele jamais pensava que eu fosse um secretário. E falar em racismo não é citar casos isolados, como vez ou outra a mídia nos apresenta. Mais recentemente, tivemos exemplos nas quadras de basquete, nos campos de futebol, nas filas de cinema e até em salões de beleza. Segundo a Graça, uma das fundadoras do movimento negro aqui do Distrito Federal, quem é negro convive diariamente com o racismo. E isso não é exagero. Essa piauiense chegou aqui, em Brasília, com a família aos 18 anos. Como tantos, em busca de oportunidade. Minha mãe, ela era uma costureira e ela não queria ficar em bairros afastados. Então ela entendia que ela estando no centro da cidade, ela conseguiria ter clientes que pudesse pagar um valor razoável para ela conseguir criar esses dois filhos numa situação de dignidade. E com isso, a gente sai do espaço que nos é colocado. Já o Márcio encontrou no esporte a melhor maneira para driblar o problema. Encontrei o basquete, que eu digo que sempre assim, que foi o que salvou minha vida, porque ele te tira da rua de certa forma, né? Porque a rua é bom no sentido de brincadeira, mas você permanecer na rua, você aprende tanto coisa boa quanto coisa errada. Isso eu vi de perto. Então o basquete, de certa forma, ele me tirou da rua, porque o tempo que eu tinha para ficar na rua, eu estava treinando.
Mas esta infelizmente não é a realidade da maioria dos jovens negros brasileiros. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a cada 3 assassinatos no Brasil, 2 vítimas são negras. A perda da expectativa de vida do negro é 114% maior quando falamos dos homicídios devido à violência. Enquanto o homem negro perde 20 meses e meio de expectativa de vida ao nascer, a perda do branco é de só 8 meses e meio. A chance de um adolescente negro ser assassinado é quase 4 vezes maior comparado com os brancos. Ser negro faz aumentar em cerca de 8 pontos percentuais a probabilidade da pessoa ser vítima de homicídio. E pensando em coibir o racismo no Distrito Federal, o governo do estado, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, lançou em 2013 o Disque Racismo, que funciona assim. Secretaria de Igualdade Racial, em que posso ajudar? A pessoa liga, né, 156, opção 7. Lá nós temos, são 30 atendentes, 10 em cada turno, que foram capacitado para poder atender a pessoa. Então, lá, além das denúncias, elas serem anotadas, tabuladas, tem também um serviço de orientação, né, onde nós orientamos que a pessoa, além de ligar, ele tem que procurar a delegacia mais próxima para poder registrar a ocorrência. Então, esse processo, ele passa por um controle de qualidade, né, que o próprio Disque Racismo tem, encaminha o processo aqui para a nossa ouvidoria. A nossa ouvidoria acolhe esse processo, monta um outro procedimento processual, envia para o Ministério Público, né? E o Ministério Público faz as diligências e as investigações. Em um ano de funcionamento, foram mais de 10 mil ligações recebidas. Desse total, 153 casos confirmados de racismo, uma média de 12 por mês. Segundo o secretário, para garantir o combate a este tipo de crime, o próximo passo seria uma delegacia especializada. Os dados que nós temos, por exemplo, das delegacias, de registro de ocorrência em delegacia, tem 430 casos do ano passado, né? Então é um número assim bastante alto. E nós averiguamos também que esses casos, muitas vezes, eles não recebem o atendimento adequado, né? Então, a delegacia ela seria muito importante para poder ter agentes e delegados especializados, né, em crimes raciais. Nenhum lugar do mundo conseguiu acabar com o racismo, mas o primeiro passo já foi dado em vários países. Basta lápis, papel e uma boa dose de história. A informação muda os conceitos. Nós temos que trabalhar a questão da formação das pessoas. Por isso que a Lei 10.639, que foi assinada em 2003, que obriga as escolas públicas e privadas a incluir no currículo, né, tanto do ensino fundamental como do ensino médio, né, incluir a história da África e dos afro-brasileiros, é fundamental para que as crianças, né, os jovens, eles já aprendam isso na escola e já tenham um conhecimento maior da história do seu país, né, e possa estar não praticando e também combatendo qualquer tipo de racismo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E no próximo bloco, as conquistas dos negros ao longo da história. Não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Não faltam obstáculos e dificuldades, mas com muito trabalho, os negros conseguem conquistar cada vez mais espaço na sociedade. Veja na reportagem de Kátia Gomes. Apesar das barreiras enfrentadas, os negros já alcançaram conquistas significativas nos diversos campos profissionais. Durley é um exemplo. O ex-morador de rua que cursou somente até a 4ª série, hoje é um empresário de sucesso. Quando eu falei que eu tinha pretensão de montar um negócio, muitos desacreditaram, muitos acharam loucura e alguns disseram, não, vamos lá, vai em frente, isso vai dar certo, você vai conseguir. Cada linha dos diversos recortes de jornais e revistas estampadas na parede conta a história de superação que enche de orgulho o dono da empresa. Os recortes de jornais, eles falam sobre a minha história de luta, né? Todo o processo que eu passei aos 7 anos de idade, já ter a responsabilidade de sustentar uma família de mais 11 irmãos, pai e mãe, né? Aí vai passar pela parte onde eu morava na rua, né, que eu tive uma luta muito intensa, eu tive que lutar contra as drogas, contra o mundo do crime, para sobressair. E algum desses recortes tem alguma história especial que você se emociona? Quando você chega aqui, você olha, você fala, nossa, realmente essa é minha história de vida, isso me toca? Algum desses? Então, entre todos aqui, o que eu vejo como mais especial é esse quadro, né? Que foi feito o roteiro de gastronomia com a Liana Sabo do Correio, onde ela faz menção à minha história, ela compara a minha vida à vida do Joaquim Barbosa, né, o nosso ministro do Supremo. Que assim, eu me sinto muito honrado, porque primeiro ele é um cara que eu me espelho muito, pela questão do conhecimento, né, teórico e prático, pela seriedade com que ele trata esse país, né. Então assim, é uma pessoa que serve para mim como uma referência. Mas para conquistar esse espaço, Durley e tantos outros negros tiveram uma história de luta ao longo dos anos. As ações afirmativas, medidas que têm o objetivo de beneficiar determinados grupos da sociedade que sofreram com a discriminação ao longo da história, surgiram para tentar diminuir a desigualdade. As políticas afirmativas elas têm esse intuito de criar uma maior representatividade de pessoas negras em cargos de poder também. Estou falando mais no ensino superior, tá? Em altos postos. Por quê? Porque uma coisa é você, com a sua tez branca, dando aula para uma criança negra, que, por exemplo, que mora nas regiões administrativas, ou a maioria das crianças negras que estão em abrigos, que uma outra realidade é possível. Outra coisa é você ter professores negros como eu, e com esse fenótipo, que é o fenótipo da maioria da população brasileira, que é doméstica, ou não, ou é zelador de prédio, ou que estão em postos de hierárquicos mais baixos, de que uma outra realidade é possível. O Superior Tribunal de Justiça já analisou fatos importantes relacionados ao racismo. Um deles foi em 2001. A ação foi julgada pela 3ª turma e tratou de indenização por danos morais devido a agressões verbais racistas. Um comerciário instalava um portão eletrônico quando um homem se aproximou e começou a fazer comentários contra o serviço. O instalador tentou argumentar que se tratava de uma benfeitoria para proteger os moradores da vila, mas foi agredido verbalmente. A 3ª turma condenou o ofensor a indenizar o comerciário em 25 salários mínimos. O sistema de cotas foi criado pelo governo para ampliar o acesso de negros, índios, deficientes, estudantes de escolas públicas e de baixa renda a universidades. Ele é visto como a redução da exclusão social. A questão das cotas exclusivamente para negros, né, independente de outros fatores, trata-se de algo importante para que isso gere um referencial positivo para a população negra. As cotas são, de forma geral, uma forma
que a universidade tende a abrir as portas para grupos que são historicamente